Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professor Ronaldo Santos. Hoje nós vamos aprender sobre a formação humana em um processo de inclusão social dos estudantes pertencentes às famílias homoparentais. Hoje nós vamos conhecer as práticas docentes para realizar um processo de inclusão dessas crianças que são filhos e moram com famílias que têm dois pais ou duas mães. Sabemos que professores e professoras, em seu processo de formação acadêmica, não são preparados para lidar com esta situação da diversidade social e humana dentro do ambiente escolar. Por isso, refleti muito, pesquisei, estudei e preparei esse material com muito carinho, pois vivencio isso na pele e quero compartilhar com vocês essas experiências ricas, tanto da formação docente quanto da formação familiar dentro da minha própria casa. Espero contribuir com vocês, tá certo? Nesta videoaula que será riquíssima para um aprendizado dentro de práticas docentes sociais e inclusivas para a formação docente. Vem comigo! Vamos lá, gente. Vamos aprender um pouquinho sobre o processo de formação humana. Uma prática docente que contribui no processo de inclusão social dos estudantes pertencentes às famílias homoparentais. Né? Então, eu pesquisei, estudei e resolvi preparar essa aula para todos vocês, né? E contribuir um pouco na formação docente de cada um que for assistir essa aula. Porque todo professor, em seu processo de formação acadêmica, ele não é preparado para lidar com essas diferenças. Ele não é preparado para lidar com essa diversidade dentro do ambiente escolar. E nós, enquanto profissionais comprometidos, não podemos fugir de nossas responsabilidades. É uma situação que existe dentro do ambiente escolar, crianças que pertencem a famílias de dois homens ou de duas mulheres, crianças que fazem parte de um seio familiar diferente, mas porém cheio de amor, cheio de paz, de proteção, de contribuição e de uma formação educativa de qualidade. Eu falo isso pelo meu filho, porque eu vivo em uma relação homoafetiva há 17 anos e o meu filho tem 10 anos e faz parte e é um dos membros da família homoparental, né? E aí é preciso que o professor ele esteja preparado para lidar com essa situação. Por isso que eu resolvi criar e poder promover esta aula para vocês, tá certo? Espero que ajude. Mas vamos lá. Vamos dar início, porque esta aula ela vai desenvolver uma prática de formação humana para os professores que recebem em sala de aula estudantes pertencentes às famílias homoparentais, né? Então, esta aula ela vai contribuir para uma construção de um espaço escolar humanizado e, principalmente, gente, para profissionais capazes de reconhecer as necessidades individuais dos educandos através de suas especificidades culturais, sociais, políticas e humanas. Porque um bom professor, ele deve estar presente neste propósito. Ele deve estar ciente em fazer essa condução através de um acolhimento que promova a acessibilidade, mas que também garanta a permanência desta criança dentro do espaço escolar, a partir de situações que contribua efetivamente para o sucesso no ensino e aprendizado desta criança. Então, esta é a finalidade principal da aula, certo? Então, eu trago para vocês, que vocês vão poder pesquisar lá no livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, na página 12 e 13, no capítulo 1, um texto que diz que não há docência sem discência. Né? O texto ele é um pouco longo, eu trouxe apenas um trecho, mas vocês poderão ir lá dar uma lida nesse texto que ele é rico. Tá? E o livro, e aí vem, é próprio do pensar certo
a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, que não pode ser negado, ou acolhido só porque é novo. Ou seja, é preciso acolher, mas acolher com as especificidades de cada um. Não é porque é novo que eu vou fazer de todo jeito. É novo e eu preciso estar preparado para encarar o novo, para poder fazer um trabalho de qualidade com esses alunos que têm uma especificidade cultural, social, humana, econômica, política e familiar diferente dos demais e que precisa ser recriado, reconstruído meios para que eu possa conduzir essa criança a um aprendizado de qualidade, né? Então, a frase ainda diz o seguinte: assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. Então, eu não posso deixar de trabalhar o que já existia para trabalhar só o que existe. Eu preciso alinhar essas duas teorias com práticas diferentes, né? Fazendo a inovação. É preciso que o velho seja respeitado e o novo seja aceito. É isso que o professor deve fazer. Para aceitar, para acolher, para incluir, para inserir esses estudantes dentro de um processo de inclusão social e humana no ambiente escolar, né? Então, o velho que preservava sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo, continua novo. Então, você, professor, precisa entender que as suas práticas antigas, elas devem ser recriadas, renovadas e se tornarem novas, se tornarem fluentes para um processo de inclusão. Não é viver dentro de um processo onde o velho vai permanecer. É preciso que o novo seja inserido nesse momento para que esse aluno da família homoparental sinta-se acolhido e incluído de fato dentro do processo de formação, né? Então, a gente entende que a formação humana ela está sempre em processo. E aí, o que é que eu trago para vocês? Um professor preocupado com o sucesso de seus estudantes deve repensar a sua prática e contribuir para um espaço escolar que esteja fundamentado ao novo e ao diferente e que busque alinhar-se às multiplicidades existentes dentro de sala de aula. Um professor agindo assim não deve ficar preso apenas nos conhecimentos específicos dos conteúdos. É preciso que ele esteja aberto e preparado para saberes que proporcionam a interação social e humana com base nas especificidades de cada estudante. Então, esse professor, ele precisa entender que o sucesso dele enquanto profissional depende do sucesso do aluno que faz parte do processo de formação. E que se naquele meio da turma tem um aluno que faz parte da família homoparental e ele não consegue atingir um índice de aprendizado conforme os outros estudantes, devido ao preconceito, práticas excludentes, discriminação e o bullying que vai estar gerando ali, então esse professor ele não vai ter sucesso também. Porque ele precisa ser um professor que ele tem uma extensão, uma visão ampla. Ele precisa criar situações e estratégias para que todos ali naquele momento estejam alinhados e que todas as multiplicidades sejam compreendidas. Ele precisa criar situações para que os alunos que são de famílias comuns, tradicionais, eles possam compreender que aquela criança é tão igual e tão valorosa quanto elas. Que aquela criança de família homoparental possui o mesmo desenvolvimento cognitivo, social e humano que eles. E que o professor ele vai ser o mediador, o condutor. Ele vai ser o design da situação para poder construir esse elo de interação entre todos ali no espaço de sala de aula, tá certo, gente? E ainda vai mais além. A homoparentalidade é uma realidade social. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós enquanto professor, desfazer disto? Isso está presente na minha casa, na sua,
na igreja, nos supermercados, em todos os ambientes, e especificamente na escola, que é um espaço de construção social, né? E pela homoparentalidade ser uma realidade social, cabe a esse professor, né, desenvolver suas práticas docentes. Porque os problemas da prática social não podem ser reduzidos a problemas meramente instrumentais. Apresentam-se frequentemente como casos únicos, que não se enquadram nas categorias genéricas, identificadas pela técnica e pela teoria existente. A homoparentalidade não surgiu agora, gente. Vem de lá de trás, nos Estados Unidos, quando a psicóloga trabalhou esse processo a partir da descoberta que ela fez uma análise de estudos dos comportamentos familiares e descobriu que o importante para a família não é o sexo, não é o gênero, mas a formação, a construção estrutural que aquela família tem, que garante proteção, carinho, amor, formação, educação. Então, todo estudante que faz parte da família homoparental passa por esse processo também que as crianças da família tradicional passam. E que o professor precisa estar ciente disso para poder conduzir esses alunos para um momento de interação de igualdade, de equidade, né? Então, a família homoparental, ela emerge dentro da pluralidade dos alternativos arranjos familiares dos dias de hoje. É nela que pessoas de orientação sexual homossexual exercem a parentalidade. Uma situação ainda pouco estudada, infelizmente, na realidade brasileira. As pessoas não estão dando importância para isso. Mas é um problema que existe dentro do espaço educativo. E que eu, professor, e que você, professor, precisa necessariamente estar ciente deste novo arranjo familiar, né? Deste arranjo familiar que eu chamo de novo, mas que vem de lá de muito tempo, né? Então não é apenas, é novo porque o professor não está sabendo lidar, mas que já existe sim, tá certo, gente? E aí, né, a gente sabe que a família homoparental é a homoafetiva. E aí, gente, o que é que acontece, né? É que essa família homoparental é a mesma família homoafetiva e que eu vou mostrar para vocês agora um gráfico pelo IBGE, certo? Um índice de crescimento a nível nacional. Não é coisa que eu estou inventando. Não é coisa que eu esteja porque eu vivo essa realidade. Não. É algo que está crescendo aí no Brasil, né? Então, o que é que acontece para a gente poder entender esse crescimento? É um crescimento gradativo. Tá aí, gente, né? Então, existem casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, que é do sexo e do sexo oposto. Então, olha o crescimento que a gente vê aqui, ó. 2013 para 2017, certo? Veja que teve um crescimento muito grande. Vai subindo e cresce mesmo, gente. Não é algo que eu estou inventando, não. Está presente nos espaços educativos. Então, essa é uma pesquisa de 2017, olha. Idade média dos cônjuges solteiros ao casar, segundo o sexo. Está aqui, ó. Homem com mulher, 30 anos. Homem com homem, 34. Mulher, homem, 28. Mulher e mulher, 33. Casamentos homoafetivos, gente. Olha para aqui. Olha o crescimento de 2013 para 2017. Vocês estão vendo aqui o gráfico, né? Então, casamentos homoafetivos 55% a mais, né? E é isso que vocês precisam entender, que não sou eu que estou dizendo. Existem comprovações, existem dados gráficos que comprovam isso. E que a gente, quando professor, vai ficar de mãos atadas, de braços amarrados, não podemos. Precisamos buscar resolver essa situação. Inclusive, tem a documentação legal, né? Tem a legislação que trata desse casamento, que é a resolução de 175 de 2013, tá? Que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil
ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existe. E eu, enquanto professor, o que é que eu vou fazer? Né? Tenho que me preparar. Aí tem aí artigo 1º. É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. É vedada. As autoridades competentes a recusa. Então, se eles recusarem, vão estar causando um crime, né? Praticando um ato criminoso. Aí tem o artigo 2º. A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis, né? E aí eu trago para vocês esse crescimento aqui, ó. Casamento desde a edição da resolução de 2013. Ano total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Olha o crescimento, gente, né? Então, em 2016 já cresceu 49%. E aí é um registro do IBGE, não é Ronaldo que está falando. É algo que existe e que nós devemos compreender, né? Que nós, professores, devemos estar preparados para lidar com essa situação, certo? Então, a formação humana, ela sempre está em processo. Por que ela sempre está em processo? Aí eu trago questões para que a gente possa refletir a nossa prática. Vamos refletir. Vamos ver as questões que eu trago, tá? Primeiro, de que forma as diferentes gerações vêm interagindo afetivamente nas últimas décadas? De que forma? Essa é a primeira questão. A segunda, como a sociedade, em diferentes momentos e espaços históricos, se interpõe na afetividade enquanto uma dimensão da condição humana. A terceira, como se dá a percepção dos educadores quanto aos afetos, seus e de seus educandos? Quais as implicâncias de suas concepções e vivências na sua prática pedagógica e de que forma a troca da afetividade se apresenta nas salas de aula? Será que a gente está fazendo isso? Qual o lugar do afeto dentro dos programas de formação e prática docente? Porque não é tratado. A gente sabe que a gente passa por uma formação acadêmica ou docente, mas o afeto fica de lado, é mais conteudista. É uma formação mais de conteúdo, é uma formação mais de atuação, de saberes que não mexe com o afeto, de saberes que não tem uma ligação, uma relação com o sentimento, né? E aí vem, que possibilidade de redimensionamento nas práticas pedagógicas emerge quando novas perspectivas são apontadas no campo afetivo? Quais são as possibilidades de redimensionar essas práticas, né? Então, gente, é preciso que essa formação humana em processo ela seja discutida dentro dessas cinco questões, né? Que vocês vão poder estar aí vendo o vídeo em quantas vezes vocês quiserem para poder discutir sobre a sua real prática, né? Mas a formação humana em processo, ela tem três situações principais, né? Que tem um básico que é preciso identificar esse aluno, certo? Dentro do processo de formação, o professor precisa localizar, o professor precisa memorizar, o professor precisa descrever e o professor, fazendo isso, identificar, localizar, memorizar e descrever, vai possibilitar a apreensão das características individuais dos sujeitos e favorecer para a construção de conceitos. Quando o professor tem uma formação humana em processo, no parâmetro básico, né? Porque são três, é básico, operacional e global. Então, no básico, ele precisa identificar, localizar, memorizar e descrever, para só assim apreender essas características individuais de cada sujeito. Na operacional, o professor precisa ordenar, localizar, memorizar, comparar, interpretar, né? Para depois ter uma o professor vai poder assim ver a relação entre os sujeitos, né? Então, quando o professor
ordena, localiza, memoriza, compara e interpreta, ele pressupõe uma relação entre sujeitos. E no módulo global, dentro do processo de formação, o professor ele vai analisar, relacionar, transferir, criticar, opinar, reconhecer-se, e só assim ele vai fazer uma ação mediadora para atuação em sala de aula, se encontrando não apenas como professor, e sim como humano em formação. Porque o professor, antes de ser professor, ele é um ser humano, ele tem sentimento, né? Ele tem afeto, ele chora, ele ri, e para isso ele precisa estar dentro do processo de formação humana nesses 3 parâmetros, um parâmetro básico, operacional e global. Pois o processo de formação humana requer que o professor trabalhe com conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, desenvolvendo assim atividades que envolvam ações de 3 níveis: básico, operacional e global, gente. São os parâmetros de atividades dentro do processo de formação humana. O professor ele precisa trabalhar com conceito, com atitude, com procedimentos, certo? Então, esse professor ele precisa entender que dentro da sala de aula ele vai ter vários tipos de estudantes. E para isso ele precisa ter esses parâmetros aí, esses níveis de formação como pessoa e como profissional, né? Então eu trago para a gente ver aqui os tipos de alunos que a gente vai encontrar em sala de aula. Eu vou ter os alunos afedidos, os emos, os joselitos, os cabeções, os rurais, os safados, os poor-boys, os bombados, os pretos, os burros, os drogados, os metalheiros, os gays, os pegadores. Eu vou ter os playboys, eu vou ter os anônimos, os vegetais, os repetentes, os truqueiros, espinha boys, eu vou ter os nerds, os escrotos, eu vou ter o gostoso e a gostosa, eu vou ter biscaites, monocelhas, eu vou ter os vagabundos, os peludos, os gordos, eu vou ter também o aluno da família homoparental. E eu, enquanto professor, tenho que saber lidar com esta situação. São esses tipos de estudante, né? E eu preciso ter uma formação dentro dos parâmetros e níveis de formação humana básica, operacional, tá? Como vocês viram, né? Eu preciso trabalhar com conteúdos, com atitudes e com procedimentos. Então, diante do que foi apresentado, gente, eu trago para a gente discutir, né? Apontar, eu queria que vocês, aí nesse momento, pudessem refletir e pensar e apontar 2 ações de abordagem a esses estudantes pertencentes à família homoparental, né? Você pense e reflita. Eu, enquanto professor, eu recebi um aluno de família homoparental, ou vários alunos. Então, qual é a abordagem que eu devo fazer com esse aluno? Iniciando assim o processo de inclusão social em sala de aula, a partir de uma prática de formação humana, né? Então, essa é uma atividade que eu trago para vocês, certo? Mas não paramos, porque a formação humana ela está sempre em processo, gente. Quando digo aspectos humanos da formação ou competência docente, eu quero me referir àqueles elementos que são próprios da natureza humana e que dizem respeito à interioridade, à subjetividade de cada ser humano. Assim, aspectos como identidade, projetos pessoais, representações, vida emocional, intersubjetividade, consciência corporal, autoconceito, espiritualidade, sensibilidade, ao ouvir o outro, capacidade de disciplina pessoal, generosidade, constância, compromisso pessoal com utopias, entre tantos outros, constitui-se no que estou chamando de aspectos humanos. Os aspectos humanos da formação docente articulam-se com a racionalidade técnica, política e profissional. É um textinho de Santos Neto, de 2002. Então, um professor, dentro de um processo de formação humana, ele sempre terá que, antes de atuar enquanto profissional, ele tem que pensar como ser humano. Ele precisa identificar, ele precisa perceber, ele precisa
conhecer e poder criar estratégias de acolhimento aos estudantes pertencentes às famílias homoparentais. Para só assim ele ter um processo de formação humana atrelado ao processo de formação profissional e acadêmica, certo? E aí eu trago para vocês as referências bibliográficas que vocês podem muito bem consultar e aí ter uma visão maior, até às vezes melhor do que a minha, certo? Tá aí as nossas referências. E trago algumas fotos de minha família e no final tem um videozinho bem interessante do meu filho, tá? Então aí é a minha família homoparental que vocês podem ver, certo? Aniversário do meu filho, curtindo a Copa, meu filho como governador aqui do estado de Pernambuco, participando de desfile, festinha na escola com os colegas, aqui é aniversário dele na escola em diversos anos, a gente na igreja, né, porque meu filho é evangélico da Assembleia de Deus Nova Ilha 1 em Ponte dos Carvalhos aqui, onde a gente mora, né, e a gente também frequenta a igreja, vai com ele, tudinho, e aí foi o aniversário, aí ao lado é a formatura dele, a gente ali, né, com o prefeito da época, onde eu trabalhei como secretário, meu esposo também, e meu filho no aniversário da cidade, meu filho no púlpito da igreja, né, meu filho se formando no conjunto da igreja. Esse ano ele foi o maestro do conjunto do Círculo de Oração Infantil, né, e aí, gente, eu trago esse vídeo. Eu sou o Fernando e eu vou falar da alegria que é ter dois pais, é muito bom. Eles são pai Ronaldo e pai Veró. Eu amo muito eles e eles me amam muito também. Eles me dão muita atenção e muito carinho. Eu amo estar com eles todo dia. Minha família é uma bênção do Senhor, uma bênção. É isso aí, gente, que vocês viram, né? O processo de formação humana independe de qualquer situação. Você precisa entender as especificidades e as singularidades de cada sujeito dentro do espaço educativo e fazer com que eles se sintam mais acolhidos, mais respeitados, mais valorizados e, principalmente, fazer com que eles se sintam propriedade desse processo de construção e formação acadêmica, certo? Fique com Deus, espero que gostem e que tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal, agradeço a todos vocês a participação.